Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos de volta aqui no nosso canal Edificando Vidas, levando para vocês, para os amados irmãos e amigos, mais uma mensagem da Palavra de Deus. E como o nosso canal Edificando Vidas, nós temos por obrigação também alertar os amados com relação aquilo que é antibíblico, aquilo que não edifica, aquilo que não tem base bíblica. E o nosso conselho nesse vídeo é: não aceite heresias, não aceite aquilo que tem um conteúdo herético, aquilo que na verdade não condiz com as verdades bíblicas, com as verdades ensinadas pelos santos apóstolos do Senhor Jesus. E Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, Paulo, que encontrou naquela igreja desorganização, de pessoas que estavam ali vivendo de forma desorganizada, e também encontrou pessoas, um grupo que se opunha ao seu ministério, que questionava sobre a sua autoridade apostólica, ou sua autoridade como apóstolo, de forma que Paulo ali tem um trabalho muito grande com aquela igreja. E o que eu quero chegar é no capítulo 2, versículo 17, onde Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, que ele, Paulo, não era como muitos falsificadores da palavra de Deus. Observe bem o que Paulo fala: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. E Paulo diz que falava de Deus ou de Cristo com sinceridade. Queridos, Paulo teve um ministério imaculado, sem mácula, sem mancha. Ele foi um homem que viveu na transparência da verdade, porque ele pregava a verdade, vivia a verdade. E aqui ele fala que ele não era como muitos, ele e também os seus companheiros não eram como muitos falsificadores da palavra de Deus. Olha só, se naqueles dias, naquele tempo, já havia falsificadores da palavra, pessoas que acrescentavam ou diminuíam de acordo com a sua conveniência, imagine hoje o que temos visto de aberrações, queridos, de pessoas que se intitulam pastores, apóstolos, bispos e por aí vai. Só faltam se consagrar agora a querubins, é o que falta. E com isso estão introduzindo heresias, engano, falsificando a palavra de Deus, levando muitas pessoas a conhecer um falso evangelho. Um evangelho divorciado das verdades bíblicas, daquilo que ensinou os apóstolos e daquilo que ensinou também o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aqui Paulo ele diz bem claro, na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17: mas nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Olha como é grave isso. Falsificadores da palavra de Deus. Ah, meu querido, está cheio, está sim de falsificadores, de mentirosos, de hereges, de homens fraudulentos, corruptos, cães. Como Paulo diz também em Coríntios, que são obreiros fraudulentos, são cães, são gananciosos, são lobos devoradores, que o seu interesse, na verdade, é a lã das ovelhas, é o dízimo, é as ofertas. E com isso, para atrair pessoas e ter dízimos e oferta nos seus cofres, nos seus monastérios, nos seus impérios, que cada um forma os seus impérios, eles então introduzem o engano, introduz a heresia, levam as pessoas
até a descrer naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Leva as pessoas a descrer no sacrifício. Olha só, porque se as pessoas colocam outra coisa, introduzem outra coisa na palavra, sacrifícios que se tornam antibíblicos, que anulam de Cristo, levando as pessoas a crerem nos seus próprios sacrifícios. E os hereges vão longe. Cada dia uma invenção, uma criação nova dessas mentes malignas. Chegam a ser até mesmo mentes satânicas, dispostas a cada vez mais introduzir enganos e mais engano, enganando pessoas que não têm noção da verdade, que não conhecem a verdade, que são às vezes apanhadas por seus problemas e situações difíceis e às vezes buscam refúgio nesses lugares onde prevalece o engano, a mentira e a heresia. Portanto, o meu conselho é: fuja desses lugares onde se pregam heresia, onde se pregam a mentira, onde se finge que são homens de Deus, mentem com a cara de pau. São pessoas que não merecem respeito com relação àquilo que se deve ter ao homem de Deus, aquele que realmente são homem de Deus. Porque o homem de Deus, meu querido, anda na sinceridade, prega a verdade e vive como Paulo viveu, em verdade e sinceridade. Ainda que sejam censurados, mas Paulo vivia na verdade. E Paulo diz: olha, nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Leva as pessoas a crer em tantas coisas, meu querido. A crer em amuletos, a crer em objetos que são consagrados. Leva as pessoas a tirar a visão que deve estar focada em Cristo. Que aberrações! Parece que o que Cristo fez é suficiente. Parece que o sacrifício de Cristo é suficiente. E agora as pessoas têm que fazer outros para merecerem supostas bênçãos oferecidas nesses lugares. Cuidado, cuidado com os hereges e os lugares onde são pregados heresias de forma aberta, escancaradamente. Os falsos estão por aí, falsificando a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus e mais, levando multidões ao abismo, multidões à perdição por falta do conhecimento da palavra, por falta da exposição bíblica, do estudo bíblico. O que vai tirar você da escravidão não é superstições religiosas, não são supostas campanhas, querido. É você conhecer a palavra de Deus como ela é, conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer como viveu Jesus, o que foi que ele ensinou. Eu fico observando e analisando os milagres bíblicos. Quantos milagres maravilhosos! E foram milagres mesmo. Não é uma simples dorzinha de coluna, ou dorzinha no braço, como muitos por aí não, meu querido. Foram milagres maravilhosos, onde as pessoas foram agraciadas por Deus, não fizeram nenhum sacrifício, nenhuma campanha, não pagaram nada, mas foram curados pela fé na pessoa do Senhor Jesus. E o nosso aviso é: cuidado com os hereges. Fuja das heresias, daqueles que querem consagrar tudo. Consagram lâmpada, consagram água, consagram envelopes, tantas heresias. Sobe monte para consagrar livro que diz dizimista, meu querido. Isso é aberração. Olha, os apóstolos do Senhor Jesus não ensinaram isso. O que faz aí é um assalto à consciência, ao bom senso e à fé das pessoas. Pregando heresia, querendo se autofazer e ter mais, para viver uma vida fácil,
às custas da fé do povo, enganando as pessoas, ludibriando, se autofazendo, se enriquecendo com a miséria dos outros. Porque se alguém busca às vezes uma igreja, é porque crer que lá é lugar da casa de Deus, crer que lá é lugar de Deus, mas infelizmente muitas pessoas são enganadas, porque vão para um lugar errado, para a porta errada, para um alçapão, para uma gaiola, e cai na mão do passarinheiro, dos enganadores que estão lá, com as suas gaiolas armadas, para enganar as pessoas. O que elas precisam realmente é conhecer o que Cristo fez por elas. O sacrifício maravilhoso, o sangue derramado, a dívida que era contra nós foi cancelada. Todos podem ter comunhão com Deus e acesso a Deus, sem depender de ninguém como mediador, humanamente falando. Porque vejo as pessoas como se fossem mendigos, mendigando bênção nesses lugares. Desculpe a expressão, com a cuiazinha na mão. Nesses lugares, e são enganados por essas pessoas que se dizem os pastores e apóstolos, pregando heresia, pregando mentira, para se autofazer, se autobeneficiar e enganar as pessoas, falsificando a palavra de Deus. O canal aqui é Edificando Vida. Isso faz parte da edificação de vidas. Abrir os olhos das pessoas, alertar contra os enganos, para que elas se voltem à verdade. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a mentira continua escravizando. Ao sacrifício, às falsas campanhas, há tantas coisas, mentiras que são introduzidas para essas pessoas, que mentem descaradamente, que vai para a televisão, para as rádios, mentir, pregar heresia, iludir as pessoas. Quantas pessoas enganadas? Eu fico olhando assim, quantas pessoas, são multidões e multidões que são enganadas por esse Brasil, por esse mundo afora, meu irmão. Pessoas carentes, sofridas, têm seus problemas, suas dificuldades e querem o auxílio, mas eles encontram o engano, eles encontram a heresia, eles encontram a falsidade, os falsos profetas, os falsos apóstolos, obreiros que são chamados de cães, de lobo devoradores que não poupam o rebanho. Eles querem dinheiro, os hereges querem dinheiro, enriquecer as suas contas, seus supostos ministérios. Ajude essa obra. Que obra, meu querido? A obra da heresia, da hipocrisia, da mentira. Digo que é verdade. A obra de Deus, a verdadeira obra, ela sofre carência, porque poucos conseguem enxergar essa obra como obra de Deus, mas a obra dos hereges, dos heréticos, dos mentirosos, essa obra aí vai de vento em popa, infelizmente, porque eles conseguem iludir as pessoas com engano, com mentira. Eles conseguem cauterizar muitas mentes, porque as deles já são cauterizadas pelo engano, estão dopados pelo engano de Satanás, para introduzir heresias, para introduzir a falsidade, para abolir até aquilo que Cristo fez por nós. Porque quando se introduz outra coisa, outro sacrifício, é como se o de Cristo não valesse mais nada. Por isso que fica o nosso alerta. Cuidado com as heresias. Paulo falou que ele não era como muitos falsificadores da palavra de Deus. Leia as cartas de Paulo. Veja aqui na segunda carta, no capítulo 2, versículo 17,
que Paulo diz aqui de forma taxativa, que nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Tenha cuidado com os falsificadores, daqueles que pregam a palavra de forma acrescentada, de acordo à sua conveniência, para se autofazer, para enganar as pessoas. São tantas coisas hoje que eles consagram, que eles oferecem como amuleto para as pessoas colocarem a sua fé naquele ali. Meu querido, quanta cegueira, quanto engano, quanta cegueira, e as pessoas perdem o foco de Cristo e colocam naquilo ali. Tem aqueles hereges como santo homens de Deus, e não são hereges, são lobos, são cães ferozes, são enganadores. Tome cuidado. Tome cuidado. Também você que está praticando heresia, cuidado também, porque haverá um juízo final. E a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. Essas heresias que estão sendo por aí pregada, ensinada, ela vai ser cobrada no último dia. Deus vai chamar a prestação de conta os hereges, os enganadores, que estavam com a verdade na mão, a palavra na mão, mas preferiram, pela ganância do dinheiro, preferiram enganar as pessoas com heresia. Deus há de cobrar as vidas que são enganadas pelos hereges, vidas que se perdem, mesmo dentro dos templos, se perdem por não conhecer a verdade ou o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, o puro evangelho, aonde Cristo é o centro, aonde Cristo é o Salvador, aonde Ele é Senhor por excelência. Deus vai cobrar dos hereges as vidas que se perdem, porque são enganadas por eles, e eles serão culpados das almas que se perdem, das almas que descem ao abismo porque não têm conhecimento verdadeiro de Cristo. Foram enganadas, foram ludibriadas pelos hereges, pelos gananciosos, por aqueles que se enriquecem rapidamente e ilicitamente com o dinheiro do povo, pregando heresia em nome de Cristo. Haverá um justo juiz, e esses não escaparão do juízo vindouro. Esses não escaparão da ira de Deus. Não escaparão da ira de Deus se não se arrependerem em contratempo. Então fica aqui o meu conselho para você. Fuja dos hereges e dos lugares aonde são pregadas heresias, aonde são pregadas a mentira, aonde são pregados o engano, o falso evangelho, um evangelho mentiroso, divorciado das verdades cristãs, das verdades bíblicas, das verdades às quais os apóstolos ensinaram. Observe a vida de Paulo, como Paulo viveu, o seu modo de vida, o que é que ele pregava, como ele pregava, o que é que ele ensinava. Veja como João ensinava a igreja. Os demais apóstolos, Pedro, Tiago. O nosso compromisso é com a verdade. Pois está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto, meu querido, minha querida? Cristo é a liberdade. Cristo é o libertador, é o Salvador, é o Filho amado que liberta. Só Ele. Só Ele. Só Jesus. Não seja escravo dos hereges, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos obreiros enganadores, dos mentirosos, que se diz estarem no altar. Se for no altar de Baal, da mentira, do engano. Cuidado.
Volte para a verdade. Pratique a verdade. Ame a verdade. Cristo é a verdade. Em Cristo não há engano. Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um novo ser. Ele também disse, olha, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só Jesus. Não existe outro meio, outro Salvador, outra porta. Não existe. Só Jesus. Fica aqui o nosso conselho. Fuja das heresias, dos enganos, das gaiolas que estão aí com as portinhas abertas para enganar multidões. Fuja disso. Fuja disso. Prefira conhecer Jesus através da sua palavra. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Busque a Deus de forma sincera, sem precisar de amuleto, de colocar a sua fé em água, em envelopes, em supostos objetos ungidos. Fuja disso. Isso é obra de heresia. Isso é antibíblico. Se torna até diabólico essas coisas, essas práticas hereges distorcidas para enganar multidões. Cuidado. Cristo não ensinou isso. Volto a dizer, os apóstolos não ensinaram isso. Se não ensinaram isso, isso é antibíblico. E eu posso até classificá-lo como diabólicos, porque não tem base bíblica para serem praticados dentro do cristianismo. Fica aqui meu abraço para você. Abra seus olhos e não aceite heresia. Aceite conhecer a verdade do Senhor Jesus, porque Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço para você. Dê seu joinha no nosso canal, se inscreva e também divulgue esse vídeo para outras pessoas que sabem estar aí em lugares onde se oferece a heresia, a mentira, onde não se prega a palavra como ela tem que ser pregada. Porque, querido, o nosso alvo é Cristo. E Cristo nos levará ao céu. Essa foi a sua promessa. Para você, o nosso abraço sincero, no amor do Senhor Jesus. Divulga esse canal, divulga esse vídeo, para que outras pessoas ouçam as verdades do Evangelho. Para confiar somente em Deus, na pessoa bendita do seu Filho Jesus, o qual morreu por nós, se ofereceu por nós, se deu por nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para você, o nosso abraço no amor do Senhor Jesus.